Oi, amores, tudo bom com vocês? Vim nesse vídeo, enfim, fazer o vídeo do desenvolvimento do João de um mesinho, né? Tô um pouquinho atrasada, talvez, né? Ele agora tá com 2 meses, então geralmente eu espero acabar todo um mês pra fazer, né, o vídeo e contar como foi e tudo mais. Então acho que eu não tô nem tão atrasada ainda. De um modo geral, os vídeos aqui no canal tá um pouco atrasado sim, porque... né? Quem é mãe aí de bebezinho sabe como é difícil a gente ter um tempo para e tal. Então, para se organizar assim na rotina tá um pouco difícil ainda não consegui isso, né? Porque a gente nunca sabe, né? A hora que o bebê vai dormir e tal. Ele só tem 2 meses, então, tipo, ainda não estabeleceu uma rotina e tal do sono. Então, tipo, não dá mesmo. Então ele tá aqui, ó, tá dormindo. Deixa eu ver se dá pra ver através do vídeo. Acho que dá. Peraí, aí ó, olha aí, ele tá lá dormindo no berço, olha aqui o rostinho dele. Então vou ficar olhando ele por aqui, porque se eu começasse o vídeo com ele, com certeza eu não conseguiria terminar. Então daqui a pouco ele vai acordar, eu vou pegar e continuar. Enfim, vamos lá, começar o vídeo do desenvolvimento do João. Pra quem não sabe, João é um bebê que nasceu prematuro, ele nasceu de 8 meses, de 35 semanas. Então, com certeza, assim, dá uma diferençazinha no desenvolvimento dele. De um modo geral, assim, ele sempre vai estar... Sempre não, né? Pelo menos esses primeiros mesezinhos, ele sempre vai estar um mesinho, assim, a menos no desenvolvimento, vamos contar assim, mais ou menos isso. Então, não tem como comparar com... Obrigada, marido, ligando o aspirador de pó. Tá limpando o carro. Então não tem como comparar com o bebê que nasceu, sabe, no tempo de 9 meses, né? Na idade gestacional normal. Mas enfim, mesmo assim não é pra comparar com nenhuma outra criança, porque cada um tem seu tempo no desenvolvimento, então não tem mesmo que ficar comparando. Então eu vou contar aqui pra vocês como tá o desenvolvimento dele, tá? Então, ele nasceu de 8 meses. Nós ficamos no hospital durante 8 dias, né? Ele ficou lá 8 dias internado, porque foi pra fotoluz, tinha que ganhar peso, a glicemia dele também estava baixa e tudo mais. Já expliquei isso tudo no relato de parto, já contei, tipo, acho que várias vezes. Mas, então ele ficou lá durante 8 dias. E aí, antes dele ter alta, eu notei que ele já tinha um desconfortozinho. Pelo jeito, né, eu acho, não posso ter certeza, mas eu acho que ele já sentia umas cólicazinhas por causa de gases, não acho que ele fazia umas forcinhas e tal. Eu percebi ele um pouco desconfortável, sabe? Todo se espremendo e tal, mas eu não sabia se era normal, né, porque era tudo novo e tudo mais. Gente, esse barulho. Mas eu notei isso. E aí, em casa, não demorou muito pra me perceber que sim, eram as temíveis cólicas, né? Logo quando tive alta do hospital, eu já perguntei, como eu já tenho a Manu, ela tem 5 anos e tal, também sofri com cólicas. Então eu já perguntei logo se podia dar um remedinho pra cólica e tudo mais, mas lá nesse hospital, na maternidade Antônio Pedro, eles são contra dar qualquer remédio pra criança. E aí já foi logo falando que não tem necessidade, que cólicas é uma coisa normal, que dá na maioria dos bebês e que vai passar com 3 meses de idade. E aí, ok, né, saí do hospital só com a receitinha da vitamina, do Protovit, só. Só que, tadinho, ele tava, tipo, sofrendo muito, se espremendo o tempo inteiro, fazendo força, e chorava e tudo mais. E eu tive que ir num outro pediatra. Eu fui também porque lá no próprio hospital me indicaram procurar um outro pediatra, porque já ele vai ter alta lá da maternidade, né, do pediatra lá da maternidade, e pediu pra mim já ir acompanhando com outro pediatra, pra quando eles me derem alta da maternidade eu não ficar assim, sabe, sem ninguém, sem nenhum profissional. E aí eu levei no pediatra da Manu, que ela vai desde que nasceu, que é ótimo, é o Dr. Frederico Chateaubriand. Ele é daqui de São Gonçalo, né, pra quem for daqui deve conhecer. Ele é dali do Rodo, ele é muito bom, uma pena que ele já é bem velhinho. Mas enfim, ele sempre foi pediatra da Manu e eu levei o João lá também. E lá já passou logo pra ele o Luftal, né, pra gases. E passou também aquele remedinho Colides, que é deste tamanhozinho, frasquinho. Lá ele me deu uma amostra grátis na hora pra mim começar a usar, mas tem só 2 ml, então acabou bem rapidinho.
O Lufital, ele já deu uma melhora, assim, nas gases dele, né, na cólica, consequentemente. E aí eu fiquei dando o Colides. É o mesmo que o Colikids, né, só mudou o nome e tudo mais, mas tem a mesma composição, não sei o que, lactobacila, não, remédio natural. E aí, como aquele era um remédio muito famoso, é um remédio muito carinho também, eu achei que aquilo ali era muito bom e tal, que ia passar as cólicas e tudo mais. Aí eu comecei a dar ele junto com o Lufital. E aí fazia aquelas massagenzinhas com as perninhas, assim, fazendo bicicleta com as perninhas dele e tudo mais pra ajudar, massageando a barriguinha. Enfim, deu uma melhorada e eu tava achando que era o Colides, que o remédio era muito bom e tudo mais. Mas deu só uma aliviadinha de leve só, não passou a cólica, ele não deixou de ter cólica não. E aí, com o passar dos dias, eu fui notando que ele ainda estava sentindo cólica, ele ainda estava chorando. E aí eu fui pesquisar sobre esse remédio, sobre esse Colides, que eu achava que, né, que era um remédio milagroso. No mais, todo mundo falava muito desse remédio, Colikids, né, que agora é Colides. E aí eu fui pesquisar e eu vi vários relatos de várias mamães falando, vi pesquisas no Google também, dizendo que aquele remédio, ele não é um remédio que ele tenha algum analgésico, assim, que passe instantaneamente a dor, sabe? Que tire a dor na hora do bebê ou, né, melhore ali. Que não, é que ele não tem nada disso, que ele é um remédio natural, que ele só ajuda a controlar a flora intestinal do bebê, né? Ele só ajuda ele na formação, porque ainda mais ele que nasceu prematurinho, então não tá, digamos ali, que tudo nos seus devidos lugares, sabe? Que ele precisa estar com a flora intestinal formada direitinho para não sentir tanta cólica. Por isso que a cólica normalmente só vai passar com 3 meses. Então eu vi isso sobre esse remédio, sabe? Que ele não ajuda em nada, assim, não é um remédio, ai, tá com cólica, tá chorando, vou lá dar e vai passar. Não. Algumas mamães me indicaram o Colic Calm, que esse remédio sim, que ele é muito bom, que você dá e logo passa. Mas como também é um remédio muito caro, eu nem procurei onde vende, não, porque prefiro esperar os 3 meses e dando Lufital, fazendo massagem para dar uma aliviada e assim vamos. Enfim, e aí esse remédio Colides, ele só passa a fazer algum efeito só depois de 1 mês usando. Porque ele vai fazer isso, ele só vai mesmo ajudar lá na formação da flora intestinal para ficar tudo legalzinho, mas com 3 meses aquilo vai passar com remédio ou sem remédio. E aí, antes de, né, dessa pesquisa e tudo mais, eu fui e comprei outro, prontamente eu fui na farmácia, eu comprei outro frasquinho de Colides, tem 5 ml, né, a versão normal, e ele custa R$95, né? E aí eu usei, acabou, não comprei mais, agora com 2 meses, né? Que o remédio acabou e eu falei, não vou comprar mais, que o remédio não é assim grandes coisas, porque daqui a pouco ele já faz 3 meses e vai passar as cólicas, eu tô aqui gastando dinheiro à toa. Então resolvi ficar só com o Lufital e as massagens, que tá melhorando, agora com 2 meses ele tá muito assim melhor das cólicas, mas enfim, vamos voltar pro desenvolvimento de 1 mês. Bom, mas o que? Até 15 dias mais ou menos de nascido, ele só dormia. Tinha que sempre estar acordando ele pra mamar, senão ele ficava muito tempo sem mamar. E foi assim que eu fui instruída lá no hospital, né? Porque como ele estava fazendo hipoglicemia lá no hospital, então ele não podia ficar muito tempo assim sem mamar. Então ele dormia demais, era muito trabalhoso acordar ele para mamar. E até os 15 dias foi assim. Passando disso... O cordão tá destruindo a casa. Passando disso, aí ele começou a ficar mais, assim, mais sensível no sono, fazia um barulhinho, ele já acordava, sabe? Já não dormia, assim, com tanta frequência, né? A coisa ali já foi mudando. Então, daí ele já passou a acordar, né, pra mamar de 2 em 2 horas. Às vezes era de 1 em 1 hora. Então, vocês imaginam à noite, né, de madrugada, como eu ficava. Hoje ele dorme um pouquinho melhor, não dorme a noite inteira. Ih, tá muito longe de dormir a noite inteira, mas pelo menos eu consigo dormir mais um pouquinho de 2 horas. Mas antes era assim, certinho, tipo um reloginho, sabe, de 2 em 2 horas, às vezes de 1 em 1 hora, ou às vezes quando ele tava muito desconfortável, assim, com a cólica, ele, né, acordava mais vezes, enfim. Acho que é normal, né, pros primeiros diazinhos aí de um recém-nascido. E aí, nesse primeiro mês também, eu passei a notar que ele começou a acompanhar, assim, com os olhos, sabe? Não fixamente.
Ele acompanhava assim e logo, sabe, parava, né? Parava assim, mas eu notei que ele começou a acompanhar assim, agora com 2 meses, nossa, tá outra coisa. Mas ele começou a tentar acompanhar assim a gente, os objetos, a gente colocava alguma coisa assim na frente dele. Ele começou a acompanhar, foi nesse primeiro mês. Ele deu a primeira risadinha dele, assim, recém-nascido ele ri muito durante o sono, né? Quando tá dormindo e tal, os reflexos. Mas a primeira risadinha dele ele deu foi com 40 dias, que ele riu assim mesmo. E riu pro pai, né? Não, mentira. Nem pra mim, nem pro pai. Foi pra avó dele, que tava brincando com ele, mexendo na boca dele. E ele deu 2 sorrisão assim, que ela sorriu de boca larga, sabe? Então, foi com 40 dias, 40, 45 dias, mais ou menos. E aí, hoje em dia já é mais fácil, assim, de fazer ele rir. O pescocinho dele também ainda não está firme. Ele sempre tenta ficar com o pescocinho em pé, assim, mas ele ainda tá bem molinho, então ainda não sustenta a cabeça, né, por muito tempo. Nesse primeiro mês ele também tomou as vacinas, né, que tem que tomar, que é a BCG e a hepatite. Então tomou as 2 vacinas, aquela que fica a marquinha aqui no braço, essa é a BCG, né? Tomou, tá com a marquinha, ficou saindo a casquinha, sujinha, aquilo tudo, mas ok. O umbiguinho dele, ele teve uma... Ele ligou o raio aspirador de novo. Ele teve uma... Como é que é o nome? Hérnia umbilical, que o umbiguinho assim ficava um pouquinho pra fora e tal, mas a pediatra falou que tá pouquinho, que é uma coisa normal, que depois, né, ele entra, que tá tudo ok pra mim cuidar normalmente. Os pediatras dizem, acho que os mais antigos, né, fala pra tapar, pra botar uma fitinha, alguma coisa assim. Outros, assim, digamos que mais modernos, né, os mais atualizados dizem pra não botar nada, não tapar, deixar normal, porque vai entrar normalmente, né, com o tempo, se até 2 anos parece que não... Até quando a criança tiver 2 anos de idade, se não entrar, se não ficar legal, aí sim eles têm que pensar em alguma coisa, em operar, alguma coisa assim. Mas o dele, né, agora já tá até entrando, então tudo ok. E ele já está querendo acordar, tá querendo participar do vídeo. Acordou. Oh, meu Deus. Deixa eu lá, peguei. Pronto, voltamos. Voltamos com essa bolinha. Gente, ele tá muito gordinho. Ele tá se desenvolvendo muito bem. Começou. Tá, vamos mamar então, vamos mamar. Ele está só no peito, só mama no peito. Não dou nada, nenhum leite artificial. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero meu mamar. Então, estamos na amamentação exclusiva. Ele mama de um lado, o peito vai enchendo do outro, vai doendo. Estamos na amamentação exclusiva. Ele está se desenvolvendo muito bem, assim, no peso. A última vez que eu pesei ele, ele tava com 4,150 kg, né? Mas com um mesinho, gente, ele era muito magrinho, muito pequenininho. Ó, eu tenho até umas fotos aqui que eu tava imprimindo. Ó, esse aqui quando ele nasceu. Acho que vocês já até devem ter visto, ó, essa foto aqui. Ó, nasceu muito pequenininho, 42 centímetros, né? E 2,150 kg. Então ele era muito magrinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como ele está gordinho, gente. Ele tá uma bolinha. Olha essa fotinha aqui. Também foi... tirada com um mesinho, ó. Foto lá no becinho dele. É assim mesmo. Foto lá no becinho dele. Olha que magrinho, que pequenininho. Nem na foto assim não dá pra ter noção, né? Então ele tá engordando muito bem. Já já ele vai acabar de mamar aqui. Vou mostrar ele pra vocês como tá. Tá com pouquinho cabelo ainda. Esse cabelo dele tá demorando a crescer. Mas menino, né? Ok, que demore mesmo, porque... com o tempinho a gente vai ter que passar a cortar. Da Manu também demorou muito pra nascer. Mas o que? Ah, uma coisa também muito engraçada que eu falo, pessoal, dá risada. É que logo quando ele chegou do hospital, eu não dava banho nele todos os dias. Eu dava banho dia sim, dia não. E aí o pessoal ri, né? Acho engraçado.
E aí, gente, eu não dava banho todos os dias porque eu fui instruída, assim, pela pediatra quando ele teve alta. Ela explicou que, tipo assim, todo bebê quando nasce, ele nasce com aquela pasta, né, branquinha, aquela pasta escorregadia que a gente chama de vernix. Então, aquilo, o bebê mesmo depois de dias e tal, ele ainda tem essa pastinha pelo corpo, só que não dá mais pra ver, né? Porque ela fica fininha e tal, vai saindo com o tempo, conforme você vai dando banho, ela vai saindo, vai pegando no bebê, enfim, ela vai saindo. Mas o bebê ainda tem, fica bem fininha, a gente não consegue enxergar, mas o bebê ainda tem esse vernix, que é uma camada que protege a pele do bebê, protege o corpinho e tudo mais. E conforme você vai dando banho, conforme mais banhos você vai dando, essa camada ela vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí ela explicou que não é bom, ficar dando banho no bebê todo dia, ainda mais com sabonete. Mesmo que seja sabonete próprio, sabonete para bebê, que não era legal. Ela falou assim, nem pra gente assim não é bom ficar tomando banho, né, direto, com sabonete e tal. A gente acha que o sabonete é bom, que tá hidratando, mas não, ele tá tirando o óleo do corpo, as camadas, a pele, não sei o que lá, enfim. Só que pra gente é um pouco mais difícil, né? Pô, vou ficar sem tomar banho? Não tem como. Mas ela explicou e pediu pra que não desse banho todos os dias nele. E pra quando desse banho, pra tentar dar sem o sabonete, né, do bebê. Dar banho só com água, isso eu não consegui, né? Eu sempre que eu dou banho nele, eu uso sabonete. Porque, ai, sei lá, não dá, não consigo. Mas eu fiz isso, eu passei dar banho dia sim, dia não, né? Nos primeiros dias, assim, que a gente tava no primeiro mês, né? Que ele tava em casa, a não ser que se um dia que tivesse muito, muito calor, que ele estivesse suando e tal, aí, né, dava o banho. Ou então aqueles dias que faz o número 2, que, né, se caga todo e tal, que não tem muito jeito, né? Tem que dar banho. Então, nesse primeiro mês foi assim. Hoje em dia é muito difícil, assim, ele ficar sem tomar banho um dia. Eu dou porque, tipo, tranquiliza ele, relaxa, ele dorme por mais tempo. Então é difícil, só se o tempo estiver bem frio. Aí, realmente, eu não dou, porque eu sei que, tipo, ficar sem um banho não vai fazer falta. De fralda, ele usou bastante RN. Ele usou por bastante tempo RN. Fralda P, ele ainda tá usando. Fralda P até hoje, com 2 meses e pouquinho, ele tá usando a fralda tamanho P. Uma dica muito legal para os bebês que usam aí RN e tal. A gente sabe que a fralda RN é um pouquinho mais cara. Então eu vi que a gente pode substituir por fralda P, que tem um tamanhinho, tipo, do tamanho mesmo de RN. Tem fraldas tamanho P que é menor do que RN. Uma delas é a fralda da marca Creme. Ela é muito pequenininha, ela é menor do que uma RN, dependendo da marca da fralda, é lógico. Então essa Creme, e tem uma da Huggies também, que o tamanho P é muito pequenininha, então dá pra você usar como RN tranquilo. Então você pode substituir, porque a fralda RN é muito carinha. Então, isso que eu estava fazendo. Então, gente, eu acho que eu comentei sobre tudo. Só esperando ele acabar de mamar aqui pra mostrar ele pra vocês. Vou deixar algumas fotos aqui no final de um mesinho dele e tal, porque, né, agora ele já tá bem diferente, bem gordinho. Então vou deixar umas fotos. E é muito legal ver, assim, o desenvolvimento dele de perto, sabe? Pra gente, assim, que tá todo dia vendo. Eu fui vendo a sobrancelhazinha dele nascer, ficar escurinha, porque ele não tinha sobrancelha, né? Cílios também, ele só tinha um pouquinho de cílios e era tudo bem clarinho. Então agora eu tô vendo, ele tá com bastante cílios, assim, sabe? Então eu fui vendo, assim, a diferença de tá vendo os cílios dele crescerem, ficar numa cor mais escurinha, ele ficar mais visível, né? Então a natureza é muito perfeita, Deus é muito perfeito, né, nas coisas que ele faz. E aí, vamos dar um oi, filho? Dormiu no peito. Dormiu. Né, mocinho? Ai, meu Deus, se espreguiçando. Se espreguiçando, moqueja. Ai, se espreguiçando. Olha o tamanho dessas bochechas, gente. Olha o tamanho dessas bochechas. Eita ferro. Já rotou, meu filho. Olha lá, tias, olha lá, meu gordinho, olha lá. Olha só, gente. Olha essas bochechas. Olha. Eu tô com sono, eu vou mimir.
Eu vou mimir. Eu quero mimir. Eu mordo muito, eu aperto muito esse garoto, gente. Eu beijo muito esse pecocho aqui que eu não tenho. Esse pecocho que eu não tenho, essa papada. Né, meu filho? Olha pra cá. Olha pra cá. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Olha só. Que gostoso. Deitei. Deitei. Olha que delícia de mamãe. Que delícia. Que delícia, mãe. Que delícia, mãe. Então é isso, gente. Tive que mudar aqui de câmera. Tô gravando agora pelo celular porque deu memória cheia na câmera, né? Olha o soninho. Olha o soninho, mamãe. Então vou finalizar o vídeo por aqui, né? Espero que eu tenha falado tudo em relação ao desenvolvimento dele. Se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu respondo a vocês. Agora eu vou colocar ele lá no berço, porque ele tá, ó, quase dormindo de novo. Né, meu amor? Né, amor de mamãe? Né, amor de mamãe? Tá quase. Tá bufando, meu filho? Meinha na mão, ó. São as melhores luvinhas. São as meias. Então é isso, gente. Ó, tá ficando irritado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!